Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num livro que, se calhar, mais gente comprou e menos gente terminou de ler. É bem provável. Mas que, mesmo assim, mudou completamente as regras do jogo das finanças pessoais. Falo, claro, do Pai Rico, Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki. Um clássico. As nossas fontes são o próprio livro e a nossa missão hoje é bastante clara. Vamos tentar perceber porque que esta obra, que muitos especialistas financeiros, detestam. E detestam com alguma força. Exato. Porque que se tornou este fenómeno global? Não vamos procurar aqui dicas para a Bolsa, mas sim desmontar a filosofia central dele que desafia quase tudo o que nos ensinaram sobre dinheiro. Sem dúvida. E para entender essa filosofia é preciso ir mesmo à base de tudo. À história dos seus dois pais. Certo. Que não é uma autobiografia literal, é mais uma parábola. O pai pobre é o pai biológico dele, um académico, chefe do sistema de educação do Havaí. Uma pessoa com muitos estudos, um ótimo emprego. Exatamente. Ótimo emprego, ótimo salário, mas que vivia sempre, no limite financeiro. E do outro lado, tens o pai rico. O pai do amigo dele. Isso, o pai do melhor amigo, que nem sequer terminou o liceu, mas construiu um império e tornou-se um dos homens mais ricos do Estado. E é este contraste, esta luta entre as duas mentalidades que serve de fio condutor para o livro todo. Exato. E essa luta começa logo com uma ideia que à primeira vista parece um disparate. Parece mesmo. Os ricos não trabalham por dinheiro. Quando se lê isto, a primeira reação é: então fazem o quê? Mas a questão é mais profunda, não é? Tem a ver com o propósito do trabalho. Precisamente. A história que ele conta para ilustrar isto é a dele e do amigo Mike com 9 anos. Estavam a trabalhar numa das lojas do pai rico por uma miséria. Era o quê? 10 cêntimos a hora, algo assim. Sim, 10 cêntimos a hora. E eles sentem-se explorados, claro, querem um aumento. E a resposta do pai rico é chocante. Ele oferece para eles deixarem de receber salário e trabalharem de graça. O que parece uma autêntica loucura. É trabalho infantil exploratório no seu melhor. Visto de fora, sim. Do ponto de vista convencional, é isso mesmo. Mas a lição que o pai rico queria ensinar era: enquanto vocês se focarem no salário, estarão sempre nas mãos de outra pessoa. Ao trabalharem de graça, eles foram forçados a abrir os olhos e a procurar oportunidades à sua volta. Deixaram de ser empregados. Passaram a ser observadores. Exato. E é aqui que ele introduz o conceito que se tornou a sua imagem de marca. A corrida dos ratos. Uma expressão que já todos ouvimos, mas que ele define de uma forma muito específica, quase como uma armadilha emocional. Não é apenas sobre ter dívidas. Não, não é só sobre estar endividado. É sobre o ciclo psicológico. Ele diz que são duas emoções primárias que nos prendem nisto: o medo e a ambição. Medo e ambição. Sim. O medo de não conseguir pagar as contas mantém-nos num emprego que talvez odiamos. Depois, quando recebemos um aumento, a ambição, ou o desejo, entra em ação. E queremos mais coisas? Queremos uma casa maior, um carro melhor, umas férias mais caras. As nossas despesas sobem para acompanhar o novo rendimento e, de repente... Estamos outra vez com medo. Exatamente. Porque agora temos um estilo de vida mais caro para sustentar, estamos a correr mais rápido, mas na mesma roda. É a tal imagem do burro ao vestir a cenoura que está amarrada num pau à sua frente. Ele nunca alcança, por mais que corra. E o livro argumenta que a ignorância financeira é o que alimenta este ciclo, certo? É a raiz do problema. Não saber como o dinheiro funciona é o que dá poder a estas emoções. É por isso que, para ele, a solução não é trabalhe mais ou peça um aumento. A solução é conhecimento. Exato. Então, se a ignorância é o problema, o conhecimento tem de ser a solução. E pelo que me lembro, ele resume todo esse conhecimento a uma única regra, quase. Ridiculamente simples. Sim, ridiculamente simples. A regra número 1, e a única regra segundo ele: você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. É tão simples que a maioria das pessoas nem presta atenção. E as definições dele são o quê? São brutais na sua simplicidade. Um ativo põe dinheiro no seu bolso, um passivo tira dinheiro do seu bolso. Fim da história. E é aqui que entra a ideia que fez muita gente, provavelmente, atirar o livro contra a parede. Ele afirma, sem rodeios, a sua casa não é um ativo. Opa. Isto vai contra tudo o que os nossos pais e avós nos ensinaram. A casa própria é o pilar do sonho da classe média. Exatamente. E é por isso que é tão chocante e ao mesmo tempo tão poderoso. A maioria dos consultores financeiros tradicionais discordaria veementemente. Claro, falam da mais-valia, da segurança, do património. Tudo isso. Mas a genialidade e talvez o perigo da abordagem de Kiyosaki está na sua simplicidade brutal. Ele não está a olhar para o valor patrimonial futuro. Ele está a olhar para o fluxo de caixa. fluxo de caixa mensal. O fluxo de caixa mensal.
aqui e agora. Ou seja, para ele não importa se a casa vale 100 mil ou 1 milhão. A pergunta é, este mês ela pôs dinheiro na minha conta ou tirou? Precisamente. E uma casa em que se vive gera despesas constantes. O financiamento, os seguros, os impostos, a manutenção, A conta da água, da luz? tudo. Tira dinheiro da tua carteira todos os meses. Logo, pela definição dele, é um passivo. Ele não diz para não se comprar casa. Atenção. Certo. O que ele diz é, não a confunda com um investimento. É um luxo. E os ricos, segundo ele, compram os luxos por último, com o dinheiro gerado pelos seus ativos. A classe média compra os luxos primeiro. E muitas vezes com dívidas. Exato. Nos diagramas do livro, ele mostra isso de uma forma muito clara. Não é o fluxo de caixa de uma pessoa pobre, é uma linha reta. O dinheiro entra do salário e sai imediatamente para as despesas. Simples. O da classe média é mais complexo. O salário entra, mas depois desvia-se para pagar os passivos, como a hipoteca e o crédito do carro, que eles pensam ser ativos. E isso aumenta a coluna das despesas, o que os prende ainda mais na corrida dos ratos. Já o diagrama dos ricos é diferente. É aí que a magia acontece. Aí é que está o segredo, pronto. Eles focam-se em usar o seu rendimento para comprar ativos, imóveis para alugar, ações que pagam dividendos, um negócio que não exige a presença deles. E esses ativos geram um novo fluxo de rendimento. Um novo fluxo. E o que é que eles fazem com esse rendimento extra? Compram mais ativos. É um ciclo virtuoso. A coluna de ativos cresce, o rendimento passivo cresce e, eventualmente, esse rendimento paga todas as suas despesas. E, nesse ponto, São financeiramente independentes. é isso. O que nos leva a outra lição que ele ilustra, com uma história fantástica sobre o Ray Kroc, o fundador do McDonald's. Ele estava a dar uma palestra a estudantes de MBA e perguntou: qual é o meu negócio? É claro, a resposta foi a óbvia. Hambúrgueres, claro. E a resposta de Kroc foi não. O meu negócio são imóveis. Ele sabia perfeitamente que o verdadeiro motor financeiro do McDonald's não era vender hambúrgueres. Era ser dono dos terrenos. Exatamente. Ser dono dos terrenos mais bem localizados em cidades por todo o mundo. Os hambúrgueres pagavam a hipoteca dos imóveis. A profissão dele era vender franquias, mas o negócio dele era acumular ativos imobiliários. E essa é a distinção que o livro martela constantemente. A sua profissão é diferente do seu negócio. Muito diferente. A maioria de nós é ensinada a focar-se na profissão ser um bom médico, um bom programador, um bom jornalista e passamos a vida a cuidar do negócio de outra pessoa, o nosso empregador. Sim. A lição dele é: mantenha a sua profissão, mas comece a cuidar do seu próprio negócio. Que é um sinónimo para construir a sua coluna de ativos. Use o salário do seu emprego para comprar ativos que gerem rendimento. Não aumente as suas despesas, aumente os seus ativos. E é aqui que ele também fala do poder das sociedades anónimas. Sim, das corporações como uma ferramenta dos ricos. Ele explica que, historicamente, os impostos sobre o rendimento foram criados para taxar os ricos. Mas os ricos, bem, Foram mais inteligentes foram mais inteligentes e encontraram formas legais de minimizar essa carga. e a classe média e pobre acabaram por pagar a conta. Essencialmente, sim. Ele explica a diferença de uma forma muito simples. Uma pessoa singular trabalha, recebe dinheiro, paga impostos sobre esse dinheiro e depois tenta viver com o que sobra. Que é o que a maioria de nós faz. Exato. Uma sociedade anónima funciona ao contrário. A empresa ganha dinheiro, gasta tudo o que pode em despesas legítimas do negócio, Salários, viagens, material. tudo, e só depois é que paga impostos sobre o lucro que restou. A ordem das operações é invertida. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Certo, parando para respirar um pouco, o que fica disto tudo para mim é que é menos sobre folhas de cálculo e mais sobre uma cirurgia mental. Comprar ativos, usar corporações, a teoria parece fazer sentido. Mas Mas se fosse assim tão simples, por que é que não há mais gente rica? O livro deve abordar o que nos impede de aplicar isto. claro. E ele argumenta que os maiores obstáculos não são a falta de dinheiro ou de educação, são bloqueios mentais e emocionais. Ele identifica 5. O primeiro deve ser o medo. O primeiro, e o mais óbvio, é o medo, especificamente o medo de perder dinheiro. Que toda a gente tem. Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém.
nem os ricos. A diferença, segundo o autor, está na forma como se lida com esse medo. Ele usa uma analogia com os texanos e a sua atitude em relação ao fracasso. Ah, a história do Álamo. Exato. Eles não escondem as suas derrotas, eles celebram-nas. Lembrem-se do Álamo. É um grito de guerra que nasceu de uma derrota esmagadora. Certo. Para quem tem uma mentalidade de vencedor, o fracasso é uma oportunidade de aprender e voltar mais forte. Para quem tem uma mentalidade de perdedor, o fracasso é paralisante. O medo de perder é tão grande que nunca arriscam. E por isso nunca ganham. O segundo obstáculo que ele menciona é o ceticismo. Aquela vozinha que nos diz isso é demasiado bom para ser verdade, ou o amigo que diz isso nunca vai funcionar. Exatamente. O cético e o cínico. O pai rico dizia: os céticos criticam, os vencedores analisam. Gosto dessa. O ceticismo paralisa-nos com dúvidas, enquanto a análise abre oportunidades. Ele dá o exemplo clássico da pessoa que ouve falar de um bom negócio imobiliário e a primeira coisa que diz é: Ah, mas eu não quero ter de consertar sanitas às 3 da manhã. é isso mesmo. O cético vê o problema. O analista pensa: ok, como posso comprar este imóvel e contratar um administrador para lidar com as sanitas? A crítica fecha portas, a análise abre-as. O terceiro é a preguiça. Mas ele não fala da preguiça de ficar no sofá, pois não? É uma preguiça mais subtil. Sim, é a preguiça de pensar. É a preguiça de quem se mantém ocupado com o trabalho e as tarefas do dia-a-dia para evitar o desconforto de ter de olhar para as próprias finanças. De ter de aprender algo novo. Exato. É mais fácil dizer não percebo nada de investimentos do que sentar e ler um livro sobre o assunto. A cura que ele propõe é um pouco de ambição. Ou seja, encontrar uma motivação forte. Perguntar a si mesmo: o que é que eu ganho com isto? Que vida eu quero ter? Encontrar um desejo forte o suficiente para superar a inércia. Ok, medo, ceticismo, preguiça. Faz sentido. O quarto obstáculo são os maus hábitos. E aqui entra um dos conselhos mais práticos e, novamente, mais controversos do livro. Sem dúvida. Pague a si mesmo em primeiro lugar. Um conselho que vai contra a lógica de qualquer gestor de finanças pessoais. A prática comum é receber o salário, pagar todas as contas, renda, eletricidade, cartões de crédito e depois, se sobrar alguma coisa, poupar ou investir. Ele diz para inverter isso. Completamente. O que, sejamos sinceros, soa aterrorizante. A ideia de deixar a conta da eletricidade ou a renda à espera enquanto se compra uma ação, a maioria das pessoas entraria em pânico. E essa é a intenção. Criar pânico produtivo. Precisamente, ele chama-lhe pressão. A ideia é, assim que o dinheiro entra na conta, a primeira conta a ser paga é a da sua coluna de ativos. Transfere-se logo uma parte para investimento. E depois? Depois as outras contas continuam lá. Os credores, o senhorio, o governo vão começar a gritar. Sim. E essa pressão, segundo ele, é uma motivação extraordinária. Obriga-nos a pensar: ok, como é que eu vou arranjar mais dinheiro para pagar esta gente? Força-nos a ser criativos, a fortalecer a nossa inteligência financeira. Se nos pagarmos por último, não há pressão. E o mais provável é que não sobre nada. É uma psicologia inversa. Usa-se a pressão externa para nos forçar a crescer internamente. E o último obstáculo? É a arrogância. Ele define a arrogância como um escudo para a ignorância. Explica lá isso. Quando alguém não sabe nada sobre um assunto, em vez de admitir e procurar aprender, muitas vezes finge que sabe, critica ou desvaloriza o tema. Isto das ações é só para os ricos, ou o imobiliário é muito complicado. É arrogância a mascarar a ignorância. Exatamente. A pessoa fecha-se à aprendizagem e, claro, nunca avança. A solução é a humildade de admitir o que não se sabe e procurar ativamente o conhecimento, seja através de livros, cursos ou especialistas. Então, para resumir a jornada que fizemos, tudo começa com uma mudança de mentalidade, de deixar de trabalhar por um salário para fazer o dinheiro trabalhar para nós. Sim. Isso exige aprender a linguagem do dinheiro, principalmente a diferença entre um ativo que nos alimenta e um passivo que nos consome. A regra número 1. O objetivo é construir essa coluna de ativos, o nosso negócio. E para lá chegar, temos de lutar não contra o mercado, mas contra os nossos próprios demônios internos, o medo, o ceticismo, a preguiça, os maus hábitos e a arrogância. Perfeitamente resumido. E tudo isto culmina naquilo que é, para mim, a ideia mais importante do livro. O nosso ativo mais poderoso é e será sempre a nossa mente. O dinheiro é apenas uma ideia. Exato.
A mesma nota de 100 euros pode ser usada por uma pessoa para comprar um passivo, como uns sapatos caros, e por outra para comprar um ativo, como um livro sobre investimentos. O objeto é o mesmo. O objeto é o mesmo, mas a mentalidade por trás do seu uso é o que cria riqueza ou pobreza. Uma mente bem treinada pode criar riqueza do nada. Uma mente destreinada pode destruir uma fortuna. O que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve, retirado diretamente do livro, que encapsula toda esta filosofia de autorresponsabilidade. Ele escreve: todos receberam dois grandes dons, a sua mente e o seu tempo. Cabe a cada um fazer o que quiser com ambos. A cada dia, a cada euro, você decide ser rico, pobre ou de classe média. A escolha é sua e apenas sua.